O governo brasileiro anunciou nos últimos dias, com pompa, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. No entanto, por mais que a Rede Globo tenha saudado este acordo como algo muito positivo, como algo muito importante para o Brasil, é verdade que muito pouca informação concreta a gente tem a respeito de tudo isso. Nós convidamos o Marcelo Zero, que é nosso assessor, que trata das questões internacionais, que nos orienta aqui na bancada do Senado, na bancada da Câmara, e que acompanha esse debate, para que ele possa nos explicar um pouco sobre o que está acontecendo e o que, na realidade, envolve este acordo. Obrigado, Marcelo. Queria, em primeiro lugar, que tu pudesse explicar um pouco para as pessoas. Esse assunto surgiu de uma hora para outra, mas é um tema que já vem sendo discutido há muitos anos. Sim. Podia contextualizar um pouquinho para nós isso, Marcelo? Sim. Pois não. Em primeiro lugar, obrigado por estar aqui para poder esclarecer alguns pontos, algumas dúvidas sobre esse assunto. Em primeiro lugar, é necessário levar em consideração que esse acordo vem sendo negociado há cerca de 20 anos. Né? As negociações começaram lá em 1999 e durante os governos do Partido dos Trabalhadores elas continuaram de forma muito dinâmica e com inteira transparência. Né? Nós, na época, tínhamos várias publicações, uma Carta de Genebra, por exemplo, que disponibilizavam para o público todos os progressos e as propostas que vinham sendo feitas no âmbito dessa negociação. Então, isso não aconteceu da noite para o dia, isso é um processo longo já dura 2 décadas. Mas há 2 aspectos preocupantes em relação aos últimos desdobramentos. Em primeiro lugar, a falta de transparência. Na nossa época, as negociações eram feitas com muita transparência, com ampla participação de setores empresariais e laborais, e agora essas últimas negociações feitas no governo Temer e no governo Bolsonaro foram cercadas de sigilo. Né? Ninguém sabe direito o que foi negociado. E isso é preocupante. Né? Sempre que quando há um sigilo cercando esse tipo de negociação, essas negociações se tornam preocupantes. Quando a gente fala em informações, Marcelo, pelo que eu entendi, né, o que se trata? O que o Brasil poderá exportar para a comunidade europeia, o que eles poderão exportar para cá com impostos mais baratos, o que será autorizado de compras governamentais, serviços, lei de patente, quer dizer, na realidade o que nós estamos falando é sobre concessões. Né? Isso. Quer dizer, hoje lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma reportagem do setor vitivinícola. Sim. Altamente preocupado com Sim. as consequências. E eu li uma reportagem hoje de um parlamentar francês dizendo o seguinte: olha, é impossível a França dizer se vai ou não ratificar esse acordo porque ninguém conhece o acordo. Claro. Quer dizer, ninguém conhece o acordo. Na realidade, só quem tomou conhecimento dos termos exatos do acordo foram os negociadores de ambas as partes, né? Mas o público, em geral, ainda não tomou conhecimento, nem os parlamentos, aliás, tomaram conhecimento exato do que aconteceu. É necessário levar em consideração outro fator preocupante também, que esse acordo, que é apresentado como um acordo de livre comércio, não é apenas um acordo de livre comércio de bens, né? Ele inclui também serviços, né? Inclusive serviços financeiros, inclui regras de propriedade intelectual, né, que poderão limitar a nossa capacidade de ter uma política própria de ciência e tecnologia, regras relativas a regime jurídico dos investimentos estrangeiros, poderiam permitir, por exemplo, que o investidor estrangeiro aqui no Brasil possa acionar o Estado brasileiro numa arbitragem internacional sem passar pelos tribunais locais, como é o padrão da OCDE. Tem regras também relativas a meio ambiente, tem regras relativas a normas trabalhistas, tem, enfim, uma série de regras, regime de origem, regras de origem, barreiras sanitárias e fitossanitárias, comércio eletrônico, enfim, tem uma série de regras que extrapolam o comércio
estrito de bens. A União Europeia, ela tinha interesses ofensivos claros nessa negociação. O que a União Europeia queria? A União Europeia queria que nós o Mercosul, né? O Brasil e o Mercosul abrissem o seu mercado para produtos industrializados. Que hoje, digamos assim, encontram certa resistência em função de questões de impostos, de dificuldades, né, para proteger, digamos, a indústria nacional. Exatamente. Então, na verdade, todos os países sempre usaram da proteção comercial para fazer desenvolver sua indústria, né? Essa ideia de que os países são liberais é um mito que não tem nenhuma comprovação empírica, não tem nenhum respaldo na realidade histórica, né? Além disso, além dos bens industriais, a União Europeia também pressionava pela abertura dos serviços, né? Porque eles têm serviços muito competitivos, serviços financeiros, inclusive, de consultoria, etc. Pressionava também por regras mais estritas de propriedade intelectual, além das que já foram acordadas na OMC, então eles queriam proteção mais restrita para poder quebrar patentes, né, o que poderia prejudicar, por exemplo, a nossa política de produção de genéricos para certas enfermidades, como a AIDS, por exemplo. Né, também regras mais estritas para procedência de origem, né, de forma a proteger alguns produtos europeus que têm reputação mundial, champanhe e por aí vai. Regras relativas a compras governamentais também, para abrir o mercado das compras governamentais para empresas europeias no Brasil. Enfim, tem uma série de regras. O Besser Pereira diz o seguinte: acordo entre Mercosul e União Europeia condena o Brasil ao atraso. Exato. Né? Para o economista, o acordo é mais um passo no sentido de desindustrializar o Brasil, né? Tornando o país um mero exportador de commodities, ficando cada vez mais para trás, não apenas dos demais países em desenvolvimento, mas também dos países ricos. O que o Beres está dizendo aqui? Né? Que nós vamos enfraquecer a indústria nacional para poder aumentar um pouco a nossa cota de exportação de matéria-prima. Exato. É isso, né? É basicamente isso. Os interesses ofensivos do Mercosul, por sua vez, nas negociações, eram justamente agricultura, né? Estavam focados muito em agricultura, porque o Mercosul é muito competitivo na área agrícola, né? De modo que eles esperavam nessas negociações, o agronegócio brasileiro esperava algumas benesses, algumas concessões nessas negociações. O mais provável, a julgar pelo todo o histórico das negociações e pelo caráter dos governos de hoje do Mercosul, o governo Macri e o governo Bolsonaro, que são governos desnacionalizantes, são governos entreguistas e neoliberais, o mais provável que tenha acontecido é que a União Europeia conseguiu a maior parte de seus objetivos em indústria, em serviços, em propriedade intelectual, em compras governamentais, etc. E o Brasil conseguiu alguma coisa, não muita coisa, em termos de exportações agrícolas, né? Em se configurando isso, o que vai acontecer exatamente o que o professor Besser Pereira fala, quer dizer, o Brasil vai se concentrar nas exportações de commodities, principalmente commodities agrícolas, e vai ser inundado por produtos industriais da Europa, não apenas produtos industriais, mas também serviços provenientes da Europa, porque a indústria europeia, especialmente a indústria alemã, é muito mais competitiva do que a nossa. Então, o Celso Amorim, né, que é uma outra pessoa que tem uma importância enorme nesse debate, ele analisa que, do ponto de vista político, o fato de que a Argentina está às vésperas de uma eleição e que o Macri está muito mal, e diante da fragilidade do governo Bolsonaro, seria um ótimo momento para a Europa fechar esse acordo e um péssimo momento para nós. Por quê? Porque nós estamos negociando num momento de fragilidade. Quer dizer, era importante para o Macri anunciar alguma coisa na Argentina e era importante o Bolsonaro dizer que conseguiu fazer alguma coisa. Né? Fragilidade econômica, por causa da recessão, né? E fragilidade política. São dois governos que estão fracassando, né?
que não estão conseguindo apresentar respostas para uma saída da crise, né? E que, portanto, estavam precisando de algum factoide político, né, nessa área para apresentar como um grande logo, enfim, uma grande benesse para as economias desses estados. Não é. Duvido muito que seja, mesmo que o texto não tenha sido ainda divulgado, o texto oficial não tenha sido divulgado, já se pode prever que o acordo firmado, com certeza, foi um acordo... Esse acordo terá que ser aprovado em cada um dos países. Sim. Tanto na Europa, não é o Parlamento Europeu. Cada país vai ter que ratificar o acordo. O Parlamento Europeu também, mas também os outros estados partes também. E no caso do aqui, Mercosul... Cada país. Cada país. E eu vai ter que pergunto, me parece até uma obviedade o que eu vou perguntar, né? Mas eu acho que é importante. Os países não terão oportunidade de alterar itens desse acordo, tipo, né? Olha, o Brasil vai aderir-se... Não, é um acordo global, ou seja, as regras que estão ali estabelecidas envolvem todo o Mercosul e toda a Europa. Qualquer modificação nos textos do acordo implicaria a sua renegociação. Teria que ser ou aprova ou não aprova. Ou não aprova, porque fazer emendas ou propor modificações ao acordo implicaria a renegociação de todo o acordo por todas as partes. Eu tive há poucos dias no Parlamento Europeu, Marcelo, e no dia que eu estive lá, estava ocorrendo em Bruxelas uma grande mobilização de entidades, né, preocupadas com as consequências da questão ambiental, né? Sim. Quer dizer, alguns chegavam a dizer que a Amazônia seria duramente castigada com este acordo, e também o conceito de agricultura familiar, tanto no Brasil quanto na Europa, seria muito atingido. E agora eu vejo aqui ambientalistas e agricultores europeus consideram o acordo inaceitável, né? Nós já temos alguma informação sobre as questões ambientais e do tratamento desse conceito da agricultura? O Macron anunciou que o conceito, a precaução ambiental foi inserida no acordo, né? Então, isso significa o quê? Significa que possivelmente os europeus vão poder criar barreiras não tarifárias com base em questões ambientais em relação a produtos brasileiros. Então, por exemplo, pode-se dizer que os europeus poderão alegar no futuro que o açúcar brasileiro é um açúcar que é produzido em região de forma ambientalmente não suportável, né? Ou em área de reserva indígena. Em reserva indígena. Em área de preservação ambiental. Em área de desmatamento, enfim. E com isso poderiam impor uma barreira não tarifária aos produtos brasileiros, né? Com toda certeza, essa questão dos agrotóxicos vai entrar na pauta, né? Porque a agricultura brasileira hoje há uma liberação, no governo Bolsonaro pelo menos, uma liberação geral dos agrotóxicos. Com certeza eles vão usar, nesse caso não barreira ambiental, mas uma barreira sanitária e fitossanitária para impedir que produtos brasileiros produtos agrícolas brasileiros possam entrar no mercado europeu. Os parlamentares da Argentina hoje também, né, tiveram uma manifestação importante, né? O pessoal do bloco da oposição ao Macri sustenta que o acordo estabelecido do Mercosul com a União Europeia pode ser altamente lesivo aos interesses, né, argentinos, que são muito pouco diferentes, né, dos nossos, eu creio, né? Quer dizer, porque soja, açúcar, né, etanol, carne, né, não sei se do ponto de vista de minério tem alguma coisa que o Brasil tenha, né, interesse em ampliar a cota de exportação. Eu cheguei a ver uma notícia, Marcelo, que nos nossos governos o Brasil chegou a rejeitar, especialmente com relação à carne, cotas que são 3 vezes maiores do que os valores que estão sendo estimados agora, né? Sim, é verdade. A questão da agricultura na União Europeia sempre foi muito complicada, porque
a agricultura na União Europeia é extremamente protegida. E a proteção não se dá tanto com base em tarifas, alíquotas tarifárias e em cotas de importação, mas se dá muito mais em dois campos. No campo dos subsídios, que a agricultura europeia ela recebe uma montanha de subsídios para ser artificialmente competitiva, e também no campo das medidas sanitárias e fitossanitárias. Então, eles protegem muito mais com base em subsídios e medidas sanitárias e fitossanitárias que em termos de alíquotas de importação. Então, não adianta nada você reduzir a alíquota ou aumentar cotas se você não mexe na política de subsídios da União Europeia e nem na maneira como eles usam de forma abusiva as medidas sanitárias e fitossanitárias. Então, as possíveis concessões que possam ter sido feitas nessa área para o Mercosul poderão ser anuladas, digamos assim, pela política de subsídios, que eles não mexem de jeito nenhum, e com essas medidas sanitárias e sanitárias, somadas a um possível uso de uma cláusula ambiental como barreira não tarifária para produtos agrícolas do Mercosul. Eu acho que é importante que as pessoas que estão nos acompanhando possam, né, também ter uma noção um pouquinho mais ampla, porque o Brasil hoje, a pauta de exportações do Brasil, né, basicamente ela é uma pauta de commodities, né? Quer dizer, soja, farelo de soja, minério de ferro, frango in natura, carne suína, né? Eu não me recordo assim, Marcelo, se na nossa pauta de exportações tem algum item industrializado que ocupe alguma relevância, né? Nós temos... Mesmo a questão dos derivados do petróleo, o grosso da nossa exportação é óleo cru, né? Óleo bruto. Sim, né? Sim. Mas nós somos competitivos em alguns mercados. Por exemplo, em matéria de agricultura, em matéria de produtos industrializados de mais alto valor agregado, nós somos muito competitivos na nossa região. No Mercosul, na América do Sul, na África. Nós não somos competitivos, por exemplo, na União Europeia, que tem uma indústria bem mais adiantada que a nossa, ou nos Estados Unidos mesmo, que tem também outro país muito industrializado há muito tempo. Né? Mas nesses mercados regionais nós somos competitivos. O que vai acontecer com esse acordo, poderá acontecer ou deverá acontecer com esse acordo na União Europeia é o seguinte: nós temos indústrias europeias multinacionais estabelecidas aqui. Por exemplo, a nossa indústria automobilística, a nossa indústria de caminhões, tratores, etc., tem muitas empresas multinacionais europeias. Então, você tem Volkswagen, tem Mercedes-Benz, Canavabis, Volvo, Renault, Peugeot, enfim, uma série de grandes empresas multinacionais europeias que atuam aqui. O que vai acontecer? O que deverá acontecer com esse acordo? Essas empresas multinacionais vão importar os componentes de maior valor agregado de suas indústrias, como motores, componentes eletrônicos, chassis, etc., importar com alíquota zero, né, esses componentes, trazer para cá, e o Brasil passaria a ter não mais fábricas de automóveis, de caminhões, tratores, etc., mas sim montadoras de automóveis, de caminhões, tratores, para exportar para o mercado regional, porque o nosso mercado, nós temos... Ou seja, chamadas sistemistas, aquelas seriam, digamos assim, alijadas. Exato. Né? Como já vem as peças prontas, elas são montadas aqui. Como o México tem maquiladoras, né? Quer dizer, montadoras, nós passaríamos a ser um país de exportação de commodities e de produção maquilada e de montagem de indústrias de outros países. Veja, Zero, como você sabe, eu sou do Rio Grande do Sul, né? E hoje no Rio Grande do Sul, nós temos duas notícias que são assustadoras. Né? 1º de julho, Nestlé fecha a fábrica de Palmeira das Missões. A empresa estava instalada desde setembro de 2008. Eu acompanhei, inclusive, esse processo. Na época, uma das grandes, dos grandes argumentos utilizados para os benefícios que foram oferecidos para a Nestlé era a questão do leite em pó, né? Da possibilidade de nós ampliarmos a produção no Brasil, ou seja, era agregar valor ao leite. Né? Agora a Nestlé está anunciando aqui que está fechando
a sua fábrica em Palmeira das Missões. E veja essa outra notícia, né? A Duratex, fábrica da marca Deca, né? Que é uma marca importante na área de louças, metais e sanitários. Deca anunciou o fechamento da sua fábrica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Sim. A fábrica empregava 480 funcionários, né? Então, ou seja, o que nós estamos assistindo é um processo de desmonte de todos os setores da nossa economia que agregam valor. Agregam valor, exatamente. E essa questão da agricultura, veja bem, quer dizer, a soja, a gente vende a soja in natura. Isso. O vinho, né? A uva, a gente não exporta a uva. Né? O Brasil, a gente transforma em vinho. O que acontece? É o primeiro setor que está dizendo, se abrir, já é difícil competir com o vinho argentino e com o vinho chileno. Isso. Se abrir para o vinho europeu, sim, aí né? Destrói completamente a cadeia não produtiva. Então eu tenho a impressão que os setores da nossa economia que agregam valor tendem a ser os mais atingidos. Com certeza, com certeza. Na realidade, você tem dois movimentos conjuntos aí que conduzem a isso. Em primeiro lugar, você tem a recessão, que fragiliza as empresas, né? Redução do mercado interno, aumento do desemprego, diminuição da renda dos trabalhadores, etc. Tudo isso faz com que as empresas tenham dificuldades de se manter, né? E, por outro lado, para e passo a isso, você tem uma abertura a crítica das economias. Então, combinando a recessão interna, as dificuldades internas, com essa abertura das nossas economias em relação a economias que são bem mais competitivas nos setores industriais, você tem uma combinação, uma espécie de tempestade perfeita que conduz a uma desindustrialização que deverá conduzir uma desindustrialização acelerada do país. E esse processo da relação do Bolsonaro com o Trump, né? Sim. Me corrija se eu estiver equivocado, mas também caminha na relação com os Estados Unidos para o processo de desindustrialização. Quer dizer, o Brasil tem dois movimentos hoje. Sim. Os dois deles, eu diria que são movimentos quase que contrários à nossa soberania. Sim, com certeza, com certeza. Porque é muito provável que o governo Bolsonaro tente reproduzir esse acordo com a União Europeia com outros países mais adiantados, inclusive com os Estados Unidos, né? Tente fazer um acordo com os Estados Unidos, comércio com os Estados Unidos, com o Canadá, parece que vão fazer um com o Canadá, Mercosul com o Canadá também, e com outros países da Europa que não fazem parte da União Europeia, de modo que a tendência é que essa política que eu considero suicida em relação à abertura da nossa economia, principalmente nesse momento em relação a economias mais avançadas, deverá também se expandir para outros países. No caso dos Estados Unidos, talvez não se consiga muita coisa, porque o Trump tem uma política protecionista, visivelmente protecionista. Ele está tentando, o lema dele é o America First, né? Então ele está tentando proteger a economia norte-americana em relação à economia chinesa e outras economias de todas as formas, né? E até mesmo alguns países da Europa estão tentando fazer isso, como a Grã-Bretanha, que está tentando sair da União Europeia. Então, há uma tendência de muitas economias avançadas em praticar protecionismo, em proteger as suas economias, e o Brasil está, de certa forma, na contramão dessa tendência, né? Tentando, mesmo num ambiente de recessão, de extrema fragilidade da sua economia, abrir as suas fronteiras para a penetração de produtos, de economias bem industrializadas, que têm uma competitividade muito maior nessas áreas. Numa oportunidade, Marcelo, alguns anos atrás, no debate que eu participei, os nossos representantes do Ministério da Agricultura, do Ministério das Relações Exteriores, na época o pessoal da área econômica, fez para nós uma apresentação, né? Por exemplo, café. Né? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de café. Mas não produz café solúvel. Mas a participação do Brasil no mercado mundial, em termos de recursos, é mínima. O maior volume é a Alemanha. Alemanha. Que não produz um grão de café. Né? E o Brasil importa café solúvel. Né? O nosso açúcar,
Praticamente ele é vendido todo in natura. In Quer natura. dizer, se você Soja suco também. de laranja, né? Também. A soja, o minério de ferro, quer dizer, tudo aquilo. E esse foi o grande movimento que o presidente Lula procurou fazer, né? Exato. Quer dizer, quando eu me lembro quando eu fui com o presidente Lula para o Oriente Médio, no processo de formação do BRICS, envolvendo a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul, o esforço para abrir novos mercados para produtos industrializados foi uma coisa extraordinária, feita na época do governo do presidente Lula. Foi, e isso em grande parte salvou um pouco da desindustrialização, porque no caso do Mercosul, da integração regional, e os outros países, como a África, por exemplo, no caso do Mercosul, mais de 90% do que a gente exporta para o Mercosul são produtos industrializados. Na LAD também, 70% são produtos industrializados. Então, nós expandimos as nossas exportações não apenas em commodities, como se diz, mas também em produtos industrializados. Mas agora está se configurando uma tendência de reversão desses ganhos que foram obtidos anteriormente. Por exemplo, tem muita gente que acha que durante o nosso período, o período de governo PT, o governo brasileiro descuidou de suas relações com a União Europeia, né? Nós não procuramos ampliar nosso comércio com a União Europeia. É mentira. Em 2002, no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa corrente de comércio com a União Europeia, que inclui importações mais exportações, era de apenas 29 bilhões de dólares. E em 2011 nós já tínhamos conseguido expandir essa corrente de comércio com a União Europeia para quase 100 bilhões de dólares. 99,6 bilhões de dólares, 600 milhões de dólares, para sermos mais precisos. Ou seja, nós mais do que triplicamos a nossa corrente de comércio com a União Europeia durante os governos do PT. E agora nós estamos bem abaixo disso. Em 2018, nós exportamos menos, a nossa corrente de comércio foi de menos 77 bilhões de dólares para a União Europeia. Nós estamos com mais de 22 bilhões de dólares abaixo do que nós tínhamos nos governos do PT. Então, é um mito se achar que o Brasil não fez nenhum avanço com os países avançados, em relação aos Estados Unidos, em relação à União Europeia, em termos comerciais, em termos econômicos, por uma questão de preconceito ideológico. Isso é um mito. Na realidade, o Brasil expandiu sua corrente de comércio, sua corrente de investimentos com todos os países do mundo, inclusive com a União Europeia. Muito bem. Marcelo, só para a gente poder concluir, então, e eu agradeço muito, eu acho que a gente vai ter que debater muito Sim. esse tema, porque o que a gente mais tem nesse momento é a necessidade de conhecer o tema, né? Como que funciona agora? Tem alguma ideia de como será a tramitação desse tema? Sim, o acordo, o texto vai estar sendo revisado agora, depois vai ser firmado, vai ser traduzido, né? E não foi publicizado. E não foi publicizado ainda, por enquanto, então nós não temos os detalhes, nós já sabemos pelo histórico. A Globo consegue dizer que é bom para o Brasil mesmo sem conhecer o acordo. Mesmo sem conhecer, exatamente. Pelo histórico das negociações, acho que a gente pode dizer que não é bom. Que na realidade nós fizemos concessões muito amplas e conseguimos poucas concessões por parte dos europeus. Tanto assim que os europeus falaram abertamente que nunca antes o Mercosul tinha feito uma oferta tão generosa. Quer dizer, isso significa o quê? Que, na realidade, os governos Macri e Bolsonaro queriam muito mais manchete do que mais manchete e fazer concessões para a União Europeia, né? Agora, ele vai chegar aqui ao Congresso, o governo brasileiro vai ter que enviar ao Congresso. É analisado nas duas casas, analisado no Congresso. A primeira comissão será a representação brasileira do Parlamento do Mercosul, por força de uma resolução do Congresso Nacional. Toda a matéria que diz respeito ao Mercosul tem que passar primeiro pela representação brasileira, que é uma comissão mista, e segue a tramitação na Câmara. Na Câmara, muito provavelmente, vai ter que ser constituída uma comissão especial. Para analisar. Porque são temas, é um acordo que envolve temas muito vastos, né? Ambientais, trabalhistas, comércio eletrônico, ciência e tecnologia, enfim. Vai ter que, muito provavelmente, quase certamente, vai ter que ter uma comissão especial para analisar o acordo. Se a comissão especial aprovar, vai ao plenário, o plenário aprova, e o plenário da Câmara aprovando, vai para o Senado.
passa pela Comissão de Relações Exteriores de lá e depois passaria pelo plenário do Senado. Eu tendo a achar que ele só entra em vigor após. Aprovação em todos os países. Exatamente. Ou os países será que vão aderindo? Não, no caso do Mercosul, para que ele tenha vigor no Mercosul, todos os Estados-partes têm que aprovar. Perfeito. Tem que aprovar. Com certeza, na medida que as informações forem surgindo, devem ficar mais claro se existem prazos, cronogramas, para que essas análises sejam feitas. Possivelmente deva existir alguma coisa nesse sentido. Tem a questão dos prazos de tramitação e tem a questão também dos prazos para que as cláusulas tenham validade. É possível que, no caso do Mercosul, em alguns casos, os países tenham um prazo maior para se adaptar aos termos do acordo, né? Provavelmente os países de menor nível de desenvolvimento, como Paraguai e Uruguai, teriam um prazo maior, os outros países, como Argentina e Brasil, um prazo menor, etc. Mas tudo isso está cercado de sigilo, então a gente não tem como fazer uma análise mais pormenorizada em função desse sigilo inadmissível que cercaram as últimas negociações desse acordo. Mas, face ao histórico das negociações e ao caráter dos governos hoje do Mercosul, principais do Mercosul, como Argentina e Brasil, nós podemos dizer, como o professor Bresser afirma, que muito provavelmente esse acordo vai promover a desindustrialização do Brasil. Muito bem. Pessoal, quero agradecer a vocês, né? Acompanhe as nossas redes e você vai ter sempre a oportunidade, né, de ter uma versão, ter uma narrativa que não é a mesma que você vai ver na Rede Globo ou na grande mídia. Fortaleça as nossas redes e eu agradeço muito, Marcelo, essa nossa primeira conversa, porque com certeza a gente vai debater muito esse assunto. Vai ter, você vai dar muito pano para manga, vai ter que fazer muita audiência pública, muito debate aqui. Se inscreva no nosso canal e acompanhe a cada dia novidades na avaliação do momento político que o nosso país está vivendo.